Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia, meus amigos, encarnados e desencarnados que estão aqui. Estamos reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós só temos aqui a agradecer a Deus. Hoje é terça-feira, mais um dia que Deus está nos presenteando, que a paz e a presença dEle encha o nosso coração de alegria, de força, para que a gente possa enfrentar este novo dia. Porque com Jesus ao nosso lado, tudo é possível. Então, vamos procurar uma posição agradável, ouvindo a música. Vamos serenar o nosso corpo, a nossa mente, relaxar o nosso corpo, inspirando e respirando profundamente, visualizando a imagem do Pai. Que Jesus nos dê sabedoria, que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje, os ensinamentos do Mestre. Então, inspirando, prende um pouco a respiração e vai soltando bem devagar, relaxando o corpo, soltando os braços, as pernas. Sinta esta energia te envolvendo. Ouça o teu coração batendo. Visualize a imagem de Jesus, da nossa Mãe Santíssima. E vamos conversar com Ele. Começando pela mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. E a de hoje é a de número 84. Ela diz o seguinte: os outros são como você. Se lhes der atenção e um sorriso sincero, leva-os a assim agirem com você, devolvendo o que receberam. Os pensamentos e ações de amor geram amor. A paz gera a paz. E o ódio gera o ódio. Se você tratar bem a esposa, o chefe, o amigo, o colega, eles deixarão de ser rudes ou indiferentes. Se preciso, retifique sua maneira de ser. Transforme-se, ame e será amado. Você tem coisas agradabilíssimas para dar. Doe-se, expanda o seu amor, seu otimismo, sua maneira especial de ser. Só é feliz quem faz os outros felizes. É verdade, meus amigos, a gente só está feliz quando todos ao nosso redor também estão felizes. Então vamos pedir a Deus que nos dê força, para que a gente possa se transformar aos pouquinhos. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 23. Estranha moral. Itens 1, 2 e 3. Quem não odiar seu pai e sua mãe. Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo.
E todo aquele que não renunciar a tudo que tem, também não poderá ser meu discípulo. Essa passagem está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Jesus também disse: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo 37. No item 3, tem o pensamento de Kardec, que ele começa dizendo assim: certas palavras não combinam com a linguagem habitual de Cristo. Por isso, repelimos seu sentido literal, quase que de maneira instintiva. Entretanto, a perfeição de sua doutrina nada sofre com isso. Os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Assim, podemos imaginar que a ideia principal do seu pensamento não foi bem expressa, ou, o que não é menos provável, que o sentido original de seus ensinamentos sofreu alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que o erro tenha sido cometido uma única vez para ser repetido pelos copistas, como acontece frequentemente com os fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase do evangelista Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, serve como exemplo da palavra mal traduzida. Ninguém pode atribuí-la a Jesus. Seria inútil discutir ou tentar justificá-la. Primeiro, é preciso saber se Jesus a pronunciou, e em caso afirmativo, saber se na língua em que ele falava, essa palavra tinha o mesmo significado que na nossa. Na passagem do evangelista João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, fica claro também que a palavra odiar não traduz a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com vários significados. O mesmo acontece no livro do Antigo Testamento, chamado Gênesis. A palavra que designa as fases da criação serve também para expressar um período qualquer de tempo e ainda o período diurno. Daí mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e o entendimento de que o mundo foi feito em 6 dias. A palavra que designa um camelo e um cabo era a mesma coisa, pois os cabos eram feitos de pelo de camelo. Na tradução, foi utilizado o significado camelo para a comparação que Jesus fez quando disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É necessário considerar ainda que os costumes e o caráter do povo exercem influência na característica de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. E de uma língua para outra, a mesma palavra possui maior ou menor energia. Assim, uma palavra pode ser ofensiva em uma língua e ter um significado completamente diferente em outra, conforme a ideia que ela queira exprimir. Ocorre também que numa mesma língua, o sentido de certas palavras
vai se alterando com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosa ao pé da letra nem sempre revela com perfeição o pensamento original. Para ser exato, às vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes à tradução, mas palavras que sejam equivalentes ou semelhantes. As observações acima encontram aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e, de um modo particular, nos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a cometer enganos sobre certas expressões e fatos por eles vividos. Isso se deve ao hábito que possuímos de analisar os acontecimentos passados segundo o nosso entendimento atual. A palavra odiar, empregada nesse caso, não pode ser entendida com seu significado moderno, pois iria contrair a essência dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Então, meus amigos, Kardec nos deu aqui uma bela explicação da melhor maneira que a gente possa compreender esse tema de hoje, estranha moral. Porque quando a gente abre esse capítulo 23, nos causa assim uma estranheza quando a gente lê pela primeira vez. Por isso que a gente precisa refletir, né? Tentar entender certos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos saber interpretar com mais carinho. Porque Jesus, ele é considerado a encarnação do amor de Deus, do amor divino aqui na Terra. Então, se Deus é amor, um amor incondicional, seu Filho Jesus, ele não tinha ódio dentro do seu coração. Ele não ia falar isso. E também ele não ia dizer que para segui-lo, nós precisaríamos nos distanciar da nossa família. Mas o que ele está analisando, o que ele quer passar para a gente, é que nós precisamos saber dar prioridade a certas coisas. Então, por isso que Kardec, nessa passagem, ele explica muito bem. Quando ele diz, né, aqui em Lucas, não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Então, meus amigos, certas palavras não combinam com a linguagem habitual do Cristo. Por isso a importância de sabermos refletir bem seus ensinamentos. Porque quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-la. Nesse momento ele trouxe para nós, estávamos lá, porque nós estávamos lá. Hoje nós estamos aqui, mas nós estávamos lá. Então ele trouxe para nós um significado diferente para os mandamentos de Deus. E ele mostrou aí que para segui-lo, nós precisamos obedecer a Deus, às leis de Deus. Precisamos saber fazer sacrifícios, renúncias e, principalmente, aprender a perdoar. Então, Jesus, ele deu a sua vida como exemplo prático do que é obedecer à lei de Deus. É por isso, meus amigos,
que certas palavras que foram escritas, como se Jesus dissesse, porque Jesus não deixou nada escrito, ou essas palavras ele não as proferiu, ou foram pronunciadas com outro sentido. Jesus, ele não ia dizer que para segui-lo precisamos desprezar, odiar os nossos pais, os nossos familiares, porque ele mesmo revela a ingratidão. Ele fala da ingratidão, né? Que a ingratidão para com os pais é um sinal de egoísmo. E ele também diz que o laboratório, que a nossa casa, a nossa família, é o nosso laboratório terrestre. É no nosso meio familiar onde nós passamos por todas as experiências carnais. Então, a ingratidão, aquele que é ingrato com o pai, com a mãe, principalmente, ele impede que o espírito cresça moralmente, espiritualmente. Então, determinadas passagens da Bíblia, é como Kardec disse, certas palavras não combinam com a linguagem habitual do Cristo e nós precisamos refletir, saber interpretar, porque Jesus é amor e ele trazia às pessoas a reflexão do amor, para que a gente pudesse refletir sobre tudo isso. Jesus, ele não era radical. Vamos pedir a Deus que ele nos ajude e que a gente possa sempre compreender as palavras do Cristo de maneira clara. É por isso que a gente precisa realmente estudar muito, ler muito, que a nossa fé, ela tem que ser uma fé inabalável. A gente não pode ficar acreditando em tudo que ouve, tudo que lê. Temos que aprender a separar as coisas. Vamos pedir a Jesus neste momento lucidez, para que a gente possa continuar lendo e interpretando os seus ensinamentos com clareza. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um ensinamento. Que o Senhor nos ampare e nos ilumine e nos mostre sempre o caminho certo que devemos seguir. Agradecemos por tudo, porque estamos vivos, pela família que nos deste aqui neste mundo. Agradecemos por todos os problemas e as alegrias que passamos. Agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Agradecemos, Senhor, por tudo. Pedimos muita paz para o nosso mundo e que a gente possa senti-lo dentro do nosso coração. Pedimos paz e misericórdia para este planeta. Que o Senhor tenha piedade daqueles que estão sofrendo, angustiados. Aqueles que neste momento estão em aflição, na ansiedade, no desespero, na depressão. Aqueles que estão doentes nos hospitais, em casa. Aqueles que estão presos. Que o Senhor tenha piedade dos nossos governantes. Enfim, Senhor, gratidão por tudo. Que assim seja. A reflexão final, meus amigos, ela diz o seguinte:
Não deixe para lembrar da importância de viver. Abraçar, falar, amar agora. Porque, na verdade, toda preocupação não vale o tempo que se perde. Desculpe. Na verdade, toda preocupação não vale o que se perde no tempo. Se poupando no orgulho e na vaidade. Nada é mais caro e impossível de se pagar que o tempo perdido e os momentos e presenças desejadas que nenhum dinheiro pode comprar. Deixamos de viver, sentir, manifestar o que mais desejamos. E depois nada pode ser. Porque verdadeiros valores que realmente importam não se compram, apenas são vividos, se assim soubermos aceitá-los. A ampulheta do tempo não para e se esvazia a vida nesta dimensão, sem que nada se possa fazer para nos manter aqui. Sonhe, acorde e viva o presente. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.